O Cidade Alerta, então, foi até a cidade de Pirassununga. Pela primeira vez, o agora ex-soldado do Exército falou sobre as agressões que sofreu de 6 colegas de farda dentro do quartel. Olha a imagem que nós estamos trazendo aí. O rapaz, que está em tratamento psiquiátrico, foi desligado ou licenciado, como diz o vocabulário do Exército. Agora, sem emprego, ele recebe ajuda de familiares e tenta continuar o tratamento médico que não estaria sendo custeado pelo Exército como manda a lei. Você vai acompanhar os detalhes nessa reportagem exclusiva. As agressões sofridas pelo ex-soldado do Exército permanecem vivas na memória e provocam revolta. Desde as 8 horas da manhã até lá em volta de 1 hora da tarde. Lembro de tudo. Se você pudesse apagar da memória, você apagaria o dia 16 de janeiro? Com certeza. Pela primeira vez, o ex-soldado decidiu contar em detalhes o que aconteceu aqui dentro do quartel do Exército em Pirassununga, onde ele foi espancado e violentado por colegas de farda. Dia 16 de janeiro de 2025. Como de costume, os soldados se reuniram pela manhã para dividir as tarefas do dia. O então soldado ficou com a limpeza da câmara fria. Ao chegar nesse lugar, foi cercado por outros 4 soldados, que iniciaram as agressões. Tiraram minhas calças à força, que eu não queria tirar, e me bateram com o cabo de vassoura. E você pedia para não fazer isso? É. E o que eles falavam? Dava risada. Falaram como se fosse eles levavam tudo na brincadeira, né? E eu não querendo aquilo. O soldado pediu por diversas vezes que os colegas parassem, só que a situação ficou ainda pior. Ele foi levado até um outro depósito dentro do quartel, onde outros 2 soldados se juntaram ao grupo. Pegaram, me deram um rodo que eu não queria deitar no chão, aí eu, um chute, né? Aí eu peguei e caí no chão. Aí eu seguraram uma perna, outro braço e continuou lá. E aí lá você, mais uma vez, foi agredido. Isso. O que eles fizeram lá? Me bateram com o remo de panela, com a tábua, com a ripa do pallet. As marcas ficaram por todo o corpo, principalmente nas nádegas. O rapaz, de 20 anos, também foi violentado nas partes íntimas com um cabo de vassoura. O então soldado ainda cumpriu o dia de serviço. À noite, com fortes dores, procurou o tio, que ao ver a gravidade dos ferimentos, levou o sobrinho até a Santa Casa de Pirassununga. O rapaz passou por atendimento médico e foi encaminhado para o exame de corpo de delito. Quando você viu como é que estava, qual foi sua sensação? Minha mente já ficou ruim, já deu vontade de pegar uma faca e fazer alguma bobagem lá dentro já. Laudos médicos são contraditórios com relação à saúde mental do ex-soldado. Enquanto uma médica psiquiatra, indicada pelo Exército, apontou que ele não teria condições de voltar ao serviço, um outro médico, esse do Exército, mas que não seria especialista em saúde mental, informou que o ex-soldado teria, sim, condições de voltar à vida civil. No primeiro laudo, a psiquiatra, que faz parte do convênio médico que o Exército paga ao soldado, aponta que a vítima vive um quadro de estresse pós-traumático, como mostra a classificação internacional de doenças. A médica mantém a prescrição de antidepressivos, diz que o soldado não está apto a trabalhar e não dá previsão de alta. O laudo médico do Exército, que seria de um clínico geral, diz que o rapaz está temporariamente incapaz, podendo ser recuperado em até 1 ano. Mesmo assim, o documento diz que ele pode exercer atividades laborais civis. Estaria, portanto, pronto para trabalhar fora do Exército. O tratamento médico, que legalmente deveria ser custeado pelo Exército, também estaria prejudicado, como explica o advogado do ex-soldado. O relato do meu cliente que nos últimos 15 dias o setor responsável pela liberação das guias informa para ele que não existe crédito. Pelo que deu a entender, eu tentei contato com o setor também médico lá, eles não me responderam. Fui pessoalmente, disseram que o responsável pelo setor não se encontrava, mas pelo que eu entendi, existe uma cota de fornecimento de guias de atendimento médico para militares que estão em situações de licenciado com tratamento.
Então, eu não sei informar a quantidade geral, mas deve ter um X, e quando ele se encerra esse X, eles param de fornecer. Então, meu cliente está há 15 dias sem atendimento médico, pelo menos 15 dias. Os soldados que praticaram as agressões foram expulsos. O Ministério Público do Exército aplicou punição de R$1.000 para cada soldado pelas agressões cometidas. O soldado agredido foi desligado. 3 processos cobram a punição dos envolvidos e o pagamento de indenização à vítima. Inicialmente aí existe o processo criminal, né, que se desenrolou com o primeiro fato que ocorreu logo após a agressão, quando ele teve um surto psicótico lá e atentou contra a própria vida. O Ministério Público Militar denunciou os agressores, que são 6 agressores e são 6 vítimas, né? E esse processo rola pela Justiça Militar. Além disso, agora existe, tendo em vista o licenciamento deles sem vencimentos, existe o processo de tentativa de reintegração, né? Então a gente solicitou liminarmente a reintegração. E fora isso daí tem o processo de ressarcimento e indenização pelo dano moral, né? Moral, material que couber, tendo em vista os desdobramentos que tiveram aí após a sessão de tortura que ele sofreu dentro do rancho aí do Exército Brasileiro. O advogado diz que depois que o cliente cumpriu o serviço militar, foi convidado a fazer parte do quadro de soldados ou engajar, como diz a nomenclatura militar. E esse pode ser um dos motivos das agressões sofridas pelos veteranos, prática que seria comum no quartel. Vê-se que isso era um ato constante dentro do Exército, viu? Não foi um ato isolado, não. Eu acho que não chega no fato dele ter sido um bom profissional, ser motivo para ensejar essa agressão contra ele. O que está sendo apurado dentro dos procedimentos abertos, tanto no criminal, quanto no que a gente já passou do IPM e tudo mais, é que isso era uma constância dentro do Exército. Todo ano tem militar sendo agredido dentro do Exército. Sem trabalho, contando com a ajuda de familiares para sustentar a esposa e a sobrinha e tentando seguir com o tratamento psiquiátrico, o sonho da carreira militar terminou da pior maneira. Não tô tendo mais minha vida, contas tudo atrasada. Onde houve o desligamento, eu tô tendo que tirar dinheiro nem da onde eu sei para comprar medicação, aluguel, comida. É isso que vai me corroendo mais por dentro. Você acha que tem cabimento um negócio desse, gente? O que mais me chama a atenção nesse caso é assim, a agressão que nós já mostramos isso. Ninguém viu, ninguém superior viu. Tudo tem limite na vida, gente. Ah, mas foram expulsos, é pouco. Esses caras têm que responder e estão respondendo. Isso é um fato. Tem que pagar indenização sim, danos morais e tudo mais que tem que acontecer. Agora, como é que pode um psiquiatra, uma médica psiquiatra vem e fala assim, ele não está apto. Uma psiquiatra que é especialista em avaliação nesse tipo de conduta da vítima aí, desse rapaz que foi agredido. Aí vem um clínico geral que nem é preparado para isso, mas ele é chamado, contratado, ou seja lá o que for, pelo Exército, e fala, não, ele está apto, mas não aqui dentro, ele está apto para exercer atividade fora do quartel. Qual é a diferença da atividade fora de um quartel e dentro de um quartel? Só a questão de armamento. Eu servi, eu sei. E tem muita coisa lá dentro que se tem igual vida civil. Então, qual que é a diferença de uma ou de outra? Por que que dentro não pode e lá fora pode, na vida civil pode? E outra, totalmente contestável um negócio desse, né? Se uma psiquiatra fala não pode, ele não pode ter alta, ele ainda tem sequelas disso tudo. Vem um clínico geral e fala assim, não, ele pode sim exercer atividade fora. O que é isso, gente? Médico entrando em contradição, um médico clínico geral entrando na esfera de um psiquiatra, tá tudo errado, né? E é vergonhoso isso pro Exército, né? Ah, gente, o comando devia chegar e falar, vem cá, pessoal, vamos resolver isso aí de uma vez por todas e sana logo essa situação, porque fica feio, fica feio. Em nota, o Comando Militar do Sudeste negou que exista qualquer negligência com relação ao tratamento médico do ex-soldado, que mesmo após o licenciamento, como manda a lei, o serviço está sendo prestado ao rapaz. O Exército Brasileiro reforçou que os militares envolvidos nas agressões foram expulsos e responderão como civis ao processo judicial na Justiça Militar. Por fim, o Exército reitera o compromisso com a legalidade e transparência e repudia qualquer tipo de ato que viole os direitos fundamentais do cidadão. Eu fico lembrando aqui porque eu servi no Comando Militar do Sudeste.
lá no quartel-general em São Paulo, no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Visitei interior, inclusive. Mas eu sei como funciona o Exército, gente. Isso aí eu sei que acontece algumas coisas lá, mas desse nível aí já é demais, hein? E é o que eu falo, o comando devia colocar essa bola no chão e falar, vem cá, vamos resolver isso aqui para ninguém ficar falando mais, porque tá feio demais, né? Tá muito feio.